Deixa eu trazer informações agora a respeito de novidades do caso daquela mulher que foi morta por esquartejamento. Ela foi esquartejada. E no caso, havia o envolvimento lá das facções criminosas e tal, e um adolescente, inclusive, estava apreendido em função dessa condição, de ter participado desse momento. O Thiago Melo está aqui com a gente. Thiago Melo, bom, obrigado mais uma vez, Thiago, por fazer parte aqui da nossa cobertura ao vivo no nosso estúdio. Bom, Thiago, exatamente qual era o papel desse adolescente dentro desse processo e de que caso é que nós estamos falando? Nós estamos falando do caso da Silvana, Joelson. Ela foi esganada, enforcada e esquartejada lá na Vila da Guia. Isso aconteceu em junho. O caso tomou grande repercussão porque ela teve as partes do corpo cortadas, colocadas num saco, e esses restos mortais enterrados lá na margem do rio Puti. Tiveram que vir cães do Ceará para conseguir descobrir aonde é que estava o corpo dela. E a polícia trabalhou muito, identificou diversas pessoas, inclusive 4 adultos, liderados por uma blogueira, foram denunciados à justiça. Certo. Mas havia, no meio de todo esse pessoal, 2 adolescentes. Muito bem. Um de 15 e um que, à época do crime, tinha 17. Esses aqui são os maiores, certo. Que foram indiciados, Mas também estão envolvidos nesse caso. Aí aqui é a blogueira. Essa é a blogueira, que é considerada a líder aí, que arquitetou e participou da execução também. Então, 2 adolescentes, um de 15 e outro, à época, tinha 17, no curso da investigação completou 18. Pois esse adolescente, Joelson, que estava internado no Centro Educacional de Internação Provisória, ele foi solto ontem. Tá na rua, tá livre. Só durou 45 dias. E por quê, Thiago? Joelson, de acordo com a polícia, não houve um julgamento para a internação definitiva dele. E a legislação aplicada a menor, cometeu enquanto era adolescente ainda, diz que o adolescente não pode passar mais que 45 dias internado provisoriamente. Se ele não for julgado e decretada pela justiça a internação definitiva, ele precisa ser solto, e foi isso que aconteceu. Ou seja, não julgaram o processo em tempo célere, em tempo hábil, na verdade. Agora, a polícia reuniu as provas, o inquérito foi feito, foi tudo entregue ao judiciário. Como é que a delegacia explicou isso, Thiago? Fui lá conversar com o delegado Bruno, que presidiu esse inquérito. Ele nos disse que a polícia mandou o inquérito no dia 13 de agosto, portanto, há quase um mês atrás, mas infelizmente não houve o julgamento. E, pasme, Joelson, ele disse que não recebe isso como surpresa, que isso está se tornando comum aqui no Piauí. Inclusive, citou o caso daquele policial que foi assassinado num posto de combustíveis, lá na época do Carnaval. Tinha adolescente pelo meio e, segundo ele, o adolescente também saiu da cadeia pelo mesmo motivo. Vamos acompanhar o que disse o delegado Bruno Sulino na entrevista a Thiago Melo. Não surpreende porque a gente já verificou isso acontecer em outros casos, Mas a gente lamenta, porque a polícia consegue fazer a parte dela. É uma dificuldade muito grande, principalmente no que tange aí ao trabalho de medo que essas facções fazem relativos aí a testemunhas, relativas a pessoas que falam sobre todo o fato acontecido, mas a gente não pode estar aqui querendo dirimir e estar trazendo qual a solução do problema, mas a gente se coloca à disposição como uma peça que, se a gente puder participar da discussão e a gente puder estar colaborando para que a gente possa dar mais celeridade no trabalho aí de resposta a esses atos infracionais cometidos pelos menores, a gente entende como sendo extremamente relevante. Thiago Melo, tá aí. O delegado lamenta e eu pergunto qual é o impacto disso. Ele cita, Thiago, quando não se pune, se gera ou se aumenta, se amplia a sensação de impunidade. O cara aqui, ele é acusado de enforcar. Inclusive, Joelson, a polícia, quando ele foi levado para a delegacia, ele negou que tivesse participado. Só que lá nessa ocasião, eles filmaram, fotografaram a mulher morta e apareceu as mãos desse adolescente. O delegado perguntou, e essas mãos são de quem? Ele disse, não, realmente são minhas. E aí ele se entregou, apontou outras pessoas, ele confessou participação. E aí, sem a devida punição, sabe-se lá aonde é que ele vai ser encontrado se decretarem agora a internação dele. Será que vão encontrar? Tem esse outro problema, né? Esse outro fato. Você vai, busca um lugar para se esconder, vai para casa. Estimula o crime. Estimula o crime. Vamos esperar, vamos ver o que é que vai acontecer, porque não pode passar impune, um crime que foi tão grave, muito grave mesmo, envolvendo esse esquartejamento. Thiago, obrigado mais uma vez. Um abraço.
Obrigado pela participação hoje ao vivo aqui no nosso estúdio.